Sempre lembrando que esse livro é um livro que traz uma bem-aventurança. Se você for, por exemplo, no Salmo 117, você vai ver lá que tem dezenas, centenas de benefícios o estudo, o meditar na palavra de Deus, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, o Salmo 119. Ela é aquela que nos dá mais sabedoria até mesmo do que os anciãos e os sábios. Ou seja, toda a palavra de Deus é pura e ela é apta para nos ensinar, para nos deixar preparado, bem equipadinho para o serviço. Mas o livro de Apocalipse, ele tem um plus, né? O livro de Apocalipse, ele tem um chantilly espiritual a mais aqui, que se encontra em Apocalipse 1:3. Existe uma bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam as coisas que estão escritas nesse livro. Por quê? Porque as coisas estão próximas. O fim do tempo avança sobre nós. Ele marcha inexorável ao nosso encontro e nós sabemos disso. O bem mais precioso nessa sociedade que a gente vive, o que mais tem valor na sociedade moderna, é uma coisa chamada informação. Quem está informado, ele tem vantagens. E o livro de Apocalipse é um livro que nos mantém informado. O livro de Apocalipse praticamente é o jornal de depois de amanhã, ou de amanhã. Então, por isso que ele fala que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que guarda, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras escritas na profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E no avançar do estudo desse livro, avançar esse que nós estamos avançando já desde... fez um ano, né, Elaine? Dia 2/2 fez. Hoje é a 51ª semana que nós nos reunimos. É porque aconteceram alguns contratempos. Mas é a 51ª vez que a gente se reúne aqui para estudar o livro de Apocalipse. E nessas 51 semanas que nós estamos nos reunindo para estudar o livro de Apocalipse, nós conseguimos chegar até o capítulo 17. Se não me engano, hoje é a terceira quinta-feira que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, no seu capítulo 17, que juntamente com o capítulo 18 forma um parêntese. O livro de Apocalipse, como muito bem sabe o nosso amantíssimo irmão Isaac, é um livro cheio de parênteses. Dentro daquele modo judaico, hebraico, oriental, oriente medial de pensar, eles não são muito dados àquela narrativa sequencial, aquela narrativa cronológica. Nós, os descendentes dos greco-romanos, somos muito preocupados com isso. Mas entre o 2 e o 4, tem o 3, não é o 3? É o 3. Eu perdi a parte do filme, não entendo mais. Então, nós estamos mais habituados a essa linha de raciocínio mais cronológica, mais sequencial, mais causa e efeito. O oriental, ele se ocupa e se preocupa em suas narrativas em dar o entendimento mais amplo possível daquilo que compõe o conteúdo. Isso não quer dizer que não exista uma certa linearidade, que não exista uma certa cronologia, que não exista uma certa sequência nas suas narrativas. Mas isso não é sine qua non, isso não é o principal, o primordial. E o livro de Apocalipse se encaixa nesse estilo. Além de ele ser fruto da literatura oriental, ele ainda é fruto da literatura oriental na sua categoria apocalíptica, ou seja, aqueles que são
assim como o livro de Daniel, por exemplo, nos seus últimos capítulos principalmente, é uma literatura mais voltada ao aspecto escatológico, que se ocupa mais com aquilo que vai acontecer no final das coisas. E nesse modo de narrar as coisas, que caracteriza o judeu, o hebreu, aquele que escreve lá no Oriente Médio, aquele que é fruto daquela cultura, existem muitos parênteses, muitos intervalos, muitos pauses, muitas paradas, muitos flashbacks, muitos flash forwards, exatamente para poder ampliar o entendimento, por exemplo, de personagens que são citados na narrativa. A narrativa, no capítulo 11, por exemplo, citou um personagem chamado Besta. A Besta, ou Atherion, né, no grego, ela aparece 36 vezes no livro de Apocalipse, sendo que a primeira vez que ela é citada é aqui no capítulo 11, versículo 7. E a posteriori, ou seja, um pouco depois, um capítulo inteiro é dedicado a esse personagem, que é o capítulo 13. Então, isso é um exemplo de um parêntese que tem por finalidade aumentar o entendimento do leitor com relação a um personagem que faz parte da narrativa. E ele não está preocupado se está na sequência, fora da sequência, antes da sequência, depois da sequência. E assim vai. O livro de Apocalipse, assim como esse exemplo da besta, ele já havia citado uma mulher, uma entidade, um sistema, uma cidade chamada Babilônia, lá no 14:8. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Um pouco mais adiante, já dentro da sequência cronológica, no capítulo 16, esse sistema, essa cidade, esse instrumento de Satanás novamente é citado, lá no 16:19. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Para o leitor mais habitual, para aquele que tem o costume de ler, de meditar no conteúdo da profecia bíblica, esse tópico, essa questão, essa doutrina, esse sistema, esse assunto, Babilônia, não é novidade. Nós estamos aqui no último livro de uma sequência de 66 livros que compõem o cânon escriturístico. E o assunto Babilônia, ele surge lá no capítulo 10 de Gênesis. É uma cidade que foi fundada por uma persona não muito agradável, que foi a pessoa de Nirod, que é cujo nome significa rebelde, que é uma pessoa que Satanás falou assim: a quem enviarei? Ele falou: envia-me a mim. Ele é um instrumento, foi um instrumento nas mãos de Satanás. E o interessante, eu estava até elocubrando por esses dias, eu estava meditando, pensando, elocubrando, digerindo ideias, né? Eu estava elocubrando logo após tergiversar com o meu genro, né? Eu estava pensando logo após ter conversado com o Rafael, que a gente tem conversado vários assuntos, né? A gente tem lido algumas passagens. Ele é um rapaz que faz muitas perguntas, isso é muito bom. E ele está curioso e sedento pela palavra, o que é ótimo, né? Vejo diante dele um novo nascimento. E eu elocubrando cá com meus botões, né, pensando, eu raciocinei. O sistema babilônico, nós vamos ver aqui, que nós estamos no capítulo 17, que a mulher se relaciona com a besta. A mulher monta a besta na primeira metade da tribulação, e na segunda metade da tribulação, a besta e os seus 10 seis destroem a mulher, queimam a mulher, consomem a mulher, despojam a mulher. Então elas se relacionam, a besta e a mulher, a prostituta do deserto,
elas são companheiras de apostasia, de maldade, de instrumentalidade satânica. São dois servos de Satanás, um servo e uma serva, né? O filho e a esposa de Satanás. E o interessante é que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos antes, quando a igreja e o Estado se fundiram na pessoa de Nimrod, Nimrod foi o primeiro ser humano a ser divinizado e adorado publicamente. Existiam estátuas dele por toda a Babilônia. A Babilônia é a mórbida capital da idolatria e das imundícies espirituais, desse sistema que varreu e contamina a tudo e a todos, em todas as culturas, em todos os tempos, né? É o Satan Way of Life, né? O sistema babilônico. E Nimrod se relacionou com essa mulher lá nos seus primórdios, e lá nos finórdios, né? Lá no fim, lá nos escatos, ela é lenta, né? Lá no fim da tribulação, esse ser chamado anticristo também se relaciona com a mulher, ou seja, houve um relacionamento entre o primeiro déspota religioso político que foi Nimrod, e vai haver um relacionamento entre ela e o último déspota político religioso, o chefe de estado divinizado lá dentro da tribulação. Então você vê que logo após o dilúvio, e o dilúvio foi consequência de uma investida satânica contra a palavra de Deus expressa em Gênesis 3,15, que contém a promessa da semente da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça de Satanás, e ele não é bobo, ele não quer ter a sua cabeça pisada e esmagada, ele não quer ser destruído. E ele fez investidas, ele atacou ferozmente a humanidade, e isso é até um outro assunto. E Satanás foi derrotado porque Deus percebeu que o mal estava tão grande na época de Noé, que ele teve que destruir aquela geração, ele teve que matar todos, só sobrou uma família, e olhe lá, Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé andava na presença de Deus. E o próprio Jesus Cristo falou no seu discurso profético escatológico, Mateus 24, 25, que assim como foi nos dias de Noé, também vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. E como é que era nos dias de Noé? Eram dias violentos, onde a humanidade estava extremamente envolvida com depravação moral e violência. Você lê noticiário, você assiste televisão? Como é que está a nossa situação hoje? Moralmente depravada e violenta. Não precisa nem, não tem o que discutir. Mais um motivo para nós estudarmos o livro de Apocalipse, porque realmente o tempo está próximo. Você quer fazer um comentário? Essa curiosidade, quantos anos se passaram do dilúvio até Babel? Provavelmente poucos. A gente... Aí... Não, quando Noé saiu da arca só tinham 8 pessoas. Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Sim. Se passaram provavelmente 3 gerações, porque o Noé gerou Cã. Cã gerou Cush. E Cush gerou Nimrod. Nimrod, ele era filho, neto, ele era bisneto de Noé. Vamos dizer que, se você for usar o sistema judaico de contagem de tempo, que é muito posterior a isso aqui, a cada 20 anos é uma geração. Um pouco antes, a cada 40 anos era uma geração. Como aqui nessa época o pessoal demorava mais a ter filho, sei lá porquê, a cada 100 anos era uma geração. Então era algo entre 60 a 300 anos. Algo em torno disso. Contando do mínimo para o máximo, vamos dizer, né? Não tinha. O pessoal estava obedecendo a ordem de Deus aqui, né? Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Opa, então vamos encher a terra, já que é para encher, está lá em Gênesis 9:1. Deus mandou, né? Essa parte aí o pessoal obedeceu, né?
Algo entre 60 e 300 anos, ou seja, 3 gerações depois. Isso não é muito tempo, né? O meu pai ainda está vivo, uma geração mais de mim. O meu avô morreu há 25, 40 anos atrás. Meu avô morreu em 75. Meu bisavô deve ter morrido há 100 anos atrás, vamos dizer assim. Vamos pôr o dobro, 80 anos atrás. Ou seja, do meu bisavô para cá, 100 anos, um século. E um século varre 3 gerações tranquilo. Então é algo aí... o Noé foi ter filho, tinha 500 anos. Sim, o pessoal vivia mais. O pecado estava avançando no seu efeito degradante, né? Você vê que depois que o homem pecou, a quantidade de anos, é só ler as tábuas genealógicas, né? Foi só decaindo. Uma família que tem, vamos supor, um casal que tem 20 filhos. 20 filhos. Em 3 gerações ele não consegue chegar a 1000 pessoas. Entendeu? Não, mas ele vai ter muita criança. E aí já tinha uma cidade inteira. Entendeu? Então já tinha uma cidade de mais de 1000 pessoas. Era um multidão. O meu avô, por exemplo, ele teve 40 filhos, 18 com a primeira esposa e 22 com a segunda. Então, tem gente que tem, ou seja, naquela época nem tinha televisão, né? Então devia ter muito filho. Mas de qualquer maneira não foram milhares de anos, foram centenas de anos. Não, é 1 por ano. Minha avó tinha 1 por ano. Nem desmamou um, já está nascendo o outro. É 1 por ano, mais ou menos. Então, nós estamos aqui no livro de Apocalipse 17, que juntamente com 18, forma um parêntese que vem explicar esse personagem que já havia sido citado no 14:8 e no 16:19. E nós já temos visto algumas coisas, então vamos reler o texto. A gente dá um rápido passando no que já foi falado e a gente avança para o que ainda não foi falado. Apocalipse 17:1 em seguida diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aí eu lembro dela, hein? Admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. 7 versículos aqui para nós, tá bom. Sendo que nós já estudamos os 2 primeiros. Hoje a gente pega novamente aqui a partir do 3. Mas recapitulando, nós vimos que essa mulher que representa a Babilônia é um sistema criado por Satanás para afastar o homem de Deus. Ela é uma grande prostituta, grande pelos vários motivos que nós falamos. A sua influência se estende a todas
as épocas, a todas as culturas. Ela é prostituta porque ela conduz a prostituição espiritual, o meretrício espiritual, que de acordo com várias passagens que nós vimos, Jeremias 3:9, Ezequiel 16, 23, Êxodo 34, Tiago, etc., é a idolatria. A idolatria é o meretrício espiritual, é a prostituição espiritual, é a fornicação espiritual. E ela é a que é a mãe, que é a originadora disso. Ela se acha sentada sobre muitas águas, e nós vimos que águas representam povos, representam nações, representam culturas, e ela se acha sentada sobre muitas águas. Sentada quer dizer domínio, controle, porque Satanás tem usado essa mulher, esse sistema, para exercer controle sobre as muitas águas, sobre os muitos povos, sobre as muitas culturas, sobre todos os países do planeta, em todos os lugares. Missionários católicos, quando chegaram lá onde hoje é Macau, lá na China, já tinha a grande mãe do olhinho puxado com o neném no colo, ou seja, ele chegou lá para pregar Maria e Jesus, ele já tinha lá Maria e o Jesuê, né? Ou seja, é algo que é universal, basta ler. A Ísis e Osíris, o Tamuz e a Semíramis, Maria e Jesus, a grande mãe e o nenenzinho do olho puxado. Todas as culturas estão contaminadas por isso. Basta investigar isso aí nos Google, aí, a doutrina da grande mãe. Tem o livro celebérrimo do Alexander Hislop, que é The Two Babylons, fala profundamente sobre isso. É um assunto muito vasto, né? E com ela se prostituíram, ou seja, estabeleceram uma aliança. Ela e os reis da terra são amantes, é um casamento de conveniência, e se embebedaram. Nós vimos que a embriaguez é um subterfúgio, é um recurso que se utiliza para induzir as pessoas a fazerem aquilo que não querem, ou que normalmente não fariam. Foi o caso do Ló com as suas filhas, ou das filhas de Ló com o Ló. E é o caso dessa mulher com as nações. Essa mulher, ela embebeda as nações. E a embriaguez nas escrituras é um símbolo de engano. Ela engana as nações. Ela dá o boa noite Cinderela para os reis da terra. Quando eles assustam, já era, né? Já está no lago de fogo. E assim vai, e assim caminha a humanidade. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. É porque é o resultado final do exercício desse ministério sacerdotal da Babilônia, unindo os homens ao inferno, né? Não é Deus e os homens, ele une os homens e o inferno. E tem um monte de bobão aí, eu diria 6 bilhões de pessoas que acreditam nessas papagaiadas dela aí. Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aí nós chegamos aqui no versículo 3. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. O deserto, todo mundo está sabendo, o deserto é aquele lugar aonde o demônio gosta. Lá é a casa dele, é para lá que ela leva. Tem um lugar em Marcos, se não me engano, que fala que o espírito imundo, quando uma pessoa recebe os benefícios fascinantes da palavra, né? Que a palavra de Deus dá uma faxina na alma do espírito. Ele sai, ele é obrigado a sair. Mas se essa pessoa ela não toma uma decisão, ela fica protelando, esse demônio, ele de bobeira, falou, volta lá, vai que a casa ainda está vazia. E quando ele volta, essa casa, mas quando ele sai, ele vai para os lugares áridos. Ele vai para o deserto. Deserto é o lugar onde o demônio vaga, né? Onde ele fica perambulando, vagabundando. Depois que ele perambula por lá, ele volta para aquela casa, ele encontra ela adornada, perfumada, boarzada, faxinada, aí ele traz mais 7 colegas com ele, e torna-se o último estado pior que o primeiro. Está em Marcos, em algum lugar. Então, essa mulher, né, Apocalipse 17:3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Uma besta escarlate. Ela se acha montada. Quando a besta é o anticristo, o cravinho, o assírio,
o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. É esse personagem que a gente conhece aí. Quando a besta despontar no horizonte do poder, bonito isso, né? Esse sistema eclesiástico, político, econômico, cultural, chamado o sistema babilônico, a mulher, a prostituta, esse sistema ele já vai estar montado, estável e funcionando igual a locomotiva há muitos milênios. Ele foi instituído por Nimrod há milhares de anos atrás. Então, quando a besta rising no horizon of the power, né, quando a besta aparecer no horizonte do poder, esse sistema já está lá funcionando. De maneira que, a princípio, a besta, assim como todos os seres da terra, tem que se submeter a esse sistema. Porque todos os governantes humanos são vassalos da prostituta e estão sob a sua influência e controle. Ela se acha sentada sobre muitas águas. E ela não somente se acha sentada sobre muitas águas, que são todos os povos, como ela também monta a besta. A besta, na primeira metade da tribulação, ele chega de mansinho. Ele é o chifre pequenininho, que vai crescer, que vai derrubar outros 3, que vai ficar grandão, que vai ter uma bocarra escancarada em blasfêmia e olhos, que é tudo vigio, Big Brother, né? Ele vai dar uma espiadinha. Então, esse rapaz, ele chega a princípio quietinho, manso, submetido à influência e o controle dessa mulher. Então, essa mulher cavalga a besta, monta a besta, exerce controle sobre a besta, na primeira metade da tribulação. Esse rapaz, o anticristo, a besta, que domina politicamente a poderosa Confederação Europeia, manda, porque na primeira metade da tribulação, o anticristo ele só manda na Europa, ele só manda na Confederação Europeia, nos 10 chifres, no total do poder europeu. Ele só se torna um ditador mundial na segunda metade da tribulação, quando Satanás toma aquele chocolate do Gabriel, é lançado lá do epi-Urano, né, desse Urano, desse céu que está logo acima da nossa cabeça. Ele cai cheio de timocentria aqui na Terra, todo nervosinho, e determina perseguir a mulher. É outra mulher, a mulher Israel. Se determina perseguir Israel e a sua descendência. E instituir a adoração satânica universal, a Igreja Mundial de Satanás. E para isso ele precisa de um instrumento. Aí ele se põe em pé sobre a areia do mar, vislumbra o horizonte do poder mundial e escolhe o anticristo. E escolhe o líder da Confederação Europeia. Ele vê que o líder da Confederação Europeia, naquele momento, é o mais conveniente, é aquela pessoa que oferece condições mais otimizadas para ele alcançar o seu duplo propósito de ser adorado universalmente e de perseguir Israel e a sua descendência. Então, esse rapaz que domina politicamente a poderosa Confederação Europeia se submete à mulher. É ela que determina as regras do jogo, é ela que manda, é ela que tem a espora, é ela que monta, é ela que cavalga. O que, porém, não anula o fato de que elas estão unidas no propósito de matar, roubar e destruir, conforme o papai e o maridinho deles ensina, que é Satanás. Porque ela é a contrafação da noiva de Cristo, a mulher, o sistema babilônico, e a besta é a contrafação do Filho de Deus. Ele é o filho do pecado, o homem da perdição, o filho de Satanás. A besta é escarlate. Escarlate é vermelho. Sabia disso? Não é fúcsia, não é bordô, não é bonino e não é rosa. É vermelho. Escarlate é vermelho. E por que a besta é vermelho? Porque essa é a cor do dragão. Apocalipse 12:3. E o dragão lhe dá o seu poder, autoridade, o seu trono
12:3. É a Maria Sonoleca. Não, agora não é hora de fazer para casa, não. A besta é escarlate por 3 motivos. Porque essa é a cor do dragão. Apocalipse 12:3. E o dragão que dá poder, autoridade e o seu trono para a besta. É a cor do pecado. Isaías 1:18. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate. E é a cor do sangue derramado. Preparada para anotar aí? João 8:44. João 10:10. Apocalipse 6:9. Apocalipse 11:7. Apocalipse 13:7. São textos bons de se consultar depois. Apocalipse 17:6 e Apocalipse 24. 22.4. Que a aparição vai até 22. Então a besta, ela é escarlate porque ela é cruel. Porque ela é assassina. Porque ela é homicida. Porque ela é filha do dragão. Porque ela é cheia de pecado. Porque ela é sedenta de sangue. Ela quer derramar sangue inocente. Tanto é assim que for conveniente, ela mata a própria mulher. Ela mata o próprio cavalo, a sua égua, né? Você vai lá e mata a égua, a mulher, o sistema babilônico, na segunda metade da tribulação. E ela é repleta de nomes de blasfêmia. Nós já havíamos visto isso em Daniel 7, 8, 11, 20 e 25, em 11, 36 e 37, em 2 Tessalonicenses 2, 4, em Apocalipse 13, 5 e 6, lembra? A boca repleta de nomes de blasfêmia. Por que a besta, além de ser escarlate, ela é repleta de nomes de blasfêmia? Porque a blasfêmia é a forma como a besta extravasa o seu ódio por Deus, por Jesus Cristo e pelos santos. Lembra daquelas passagens? O meu discípulo, não fica surpreso se o mundo vos odeia, não. Ele te odeia porque primeiro me odiou a mim. Eu falo isso muitas vezes. O mundo odeia Israel porque o mundo odeia Deus. O mundo odeia o crente porque o mundo odeia Jesus Cristo. Não se engane. Não entra nessa conversinha, não, os crentes são tão bacanas, porque não é isso que eles estão pensando. Eles estão pensando, eu quero te matar, te roubar e te destruir. Não conscientemente. São apenas instrumentos. Então, Marcos 7, 21 e 22, Lucas 6, 45b, e aqueles textos de Daniel 7, 8, 11, 20, 25, 11, 36, 37, 57, 2, 4, Apocalipse 2, assim, né? O Lucas 6, 45b, já que você citou, nós vamos lá. Lucas 6, 45b. Lucas 6, 45b diz o seguinte: Lucas 6, 45. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Essa besta, ela tem uma boca que pronuncia blasfêmia. Repleta, cheia, transbordando, vomitando blasfêmia. Cheia de blasfêmia. A boca fala do que está cheio o coração. E o que tem no coração do homem? Marcos 7, 21 e 22. Vamos ver o que tem no coração do homem? Marcos 7, 21 e 22. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ou seja, o coração do homem fede. Fede. E esse rapaz, o anticristo, a besta, que é o Superman, que é o homem dos homens, que é o exponente máximo do homem, que é o homem, nós já estamos isso em Daniel, lembra, Elaine? Que é o homem que vem para representar o homem em toda a profundidade da sua perdição. E com com o extravasamento máximo da sua natureza pecaminosa, natural, normal. E isso potencializada por Satanás, que o investe com seu poder, seu trono e grande autoridade. Então esse é o cara.
O cara prostituto, o cara invejoso, o cara doloso, o cara cheio de mau desígnio, o cara que espuma blasfêmia pela boca. Por isso que ele é cheio de nomes de blasfêmia. Ele tem uma boca que se pronuncia com arrogância. E ele faz assim porque ele odeia Deus, ele odeia Jesus Cristo e ele odeia os crentes. E ele vai perseguir os crentes no mundo inteiro. Ele vai ter autoridade sobre todos. A Bíblia, nós vimos isso quando a gente estudava Apocalipse 13. Tem um versículo aqui que tomara eu tenha dado um risquinho nele. Aqui, ó, acho que até lembrei de cabeça, está aqui em Mateus 24. Mateus 24 fala do contexto tribulacional, você sabe, né, Elaine? Fala da tribulação. É um discurso escatológico, é um discurso profético, é um discurso do tempo do fim, é um discurso desses 7 anos que acompanha a última semana de Daniel, é um discurso para os remanescentes judaico tribulacional se instruir, né? E Mateus 24, 9 diz o seguinte, falando do remanescente judaico tribulacional, aquele que está sendo perseguido pelo dragão que caiu do céu após ter tomado um chocolate gabriélico, né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Completa para nós aí, Elaine. Por causa do meu nome. São os que seguram o testemunho de Jesus Cristo. Então ele odeia os crentes por causa do nome Jesus Cristo. Essa turma que não para de falar desse carpinteiro nazareno. Então ele tem a boca repleta de nomes de blasfêmia. Na tribulação, está falando do remanescente judaico. Mas isso acontece desde os primórdios, passando por Israel, passou lá por Roma, que jogava no Coliseu, na Boca dos Leões, passa por nós, que somos perseguidos de uma maneira ou de outra, se não é com a espada, é com difamação, é de alguma forma. Mas o crente é discriminado de alguma forma. Sempre é. Senão Jesus está mentindo. E assim vai ser na tribulação também. Só que ela vai ser explícito. O cara que mais odeia crente é o cara que manda no mundo. Ele tem autoridade sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Então é o momento de Satanás. Se Satanás não aproveitar essa, não vai ter outra não. Ódio esse que vem do dragão. Apocalipse 12, 2. Que também é um falador. Apocalipse 12, 10, Provérbios 10, 19, no muito falar não falta transgressão, 2 Timóteo 2, 16 e Tiago 3, 5 a 8. Ou seja, o dragão é um falador, o dragão é cheio de ódio. O dragão é que inspira a besta, então a besta é faladora e a besta é cheia de ódio. Ela é cheia de nomes de blasfêmia e ela é sedenta de sangue, ela é escarlate. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 3. Tá dando para você perceber, fazer um perfil dessa pessoa? Escarlate, repleto de nome de blasfêmia. Não tem muito mistério, né? Notão no 3. Montado numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De que é isso? 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Dá uma volta, dá um rewind, rebobina a fita aí e vai lá em Apocalipse 13. 13, 1. Está falando da Therion, da besta do mar, do anticristo. Vi emergir do mar uma besta que tinha o que, Elaine? 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. Mas aqui o que ela tem? 7 cabeças e 10 chifres. Mas está na ordem invertida. É a mesma coisa. Mas por que o Espírito Santo, ao invés de falar 10 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres e 7 cabeças, igual falou em 13:1, aqui ele falou 7 cabeças e 10 chifres? Porque
na primeira metade da tribulação, na sua associação com o sistema babilônico, na sua associação com a mulher, prevalece a autoridade da mulher. E a mulher é aquela que está montada sobre muitas águas. A mulher é aquela que influenciou a primeira cabeça, o Egito. É aquela que influenciou a segunda cabeça, a Assíria. É aquela que influenciou a terceira cabeça, a Babilônia. É aquela que influenciou a quarta cabeça, a Média Pérsia. É aquela que influenciou a quinta cabeça, a Grécia. É aquela que influenciou, perdi o nome de cabeça, né? A sexta cabeça, que é Roma. E é aquela que está influenciando a sétima cabeça, que é a Confederação Europeia. Ela domina, ela monta, ela se assenta sobre todas essas civilizações. Ela exerce o seu poder, assim como Satanás. Observa lá no 12, no 12:1, 12:3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, escarlate também, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E ele tem as cabeças coroadas. Ele faz sucesso com as cabeças. São as cabeças dele que estão estefanadas, diademado. Estéfano, eu já expliquei muito sobre isso aqui. Estéfano significa a vitória, a conquista, o êxito, né? É através desses impérios que Satanás alcança os seus êxitos. Por isso que o dragão, em 12:3, ele tem 7 cabeças: Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma e Confederação Europeia. E 10 chifres, que vai ser o nosso assunto depois, que seria o oitavo. Procede do 7. Nós vamos estudar. É porque eu não quero adiantar, hoje não vai dar tempo de falar isso, mas é uma coisa muito interessante. Que é o assunto lá do... que é o assunto do 17:8 e do 8 a 11. Esse relacionamento cabeças-chifres. Mas de qualquer maneira, tudo é delegado por Satanás. O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o espírito atuante, o espírito que atua nos filhos da desobediência, não é? A palavra é atuante mesmo, ele atua, ele opera, ele influencia, ele manipula, ele conduz as marionetes. Então, o dragão, o diabo, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele alcança seus êxitos através desses 7 impérios, de todos os impérios mundiais ao longo da história. A mulher, que é a sua esposa, casada em comunhão de bens, ela também se monta sobre muitas... É uma união universal de bens, bem dito, ela dela. A nossa advogada prestou consultoria aqui. União universal de bens, Neone, né? Essa união católica, né? Que é universal em latim. Não estou criticando ninguém. Eu só estou usando o latim. Essa união católica de bens, né, universal, total de bens, ela também tem 7 cabeças. Ela exerce a sua influência através das 7 cabeças. E ela se associa com a besta, que não tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças. A besta, que é o príncipe que há de venir, né, o príncipe de vir, que é o príncipe romano, que é o anticristo, que é o cravinho, que é o assírio, que é o príncipe de Tiro, o artelho rei, o pequeno chifre robusto, o assolador, o homem vil, o rei que faz segundo a sua vontade, a abominação desoladora, a abominação da desolação, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o outro que vem do seu próprio nome, o soberbo, o arrogante, o devastador, o pastor inútil, o rei da Babilônia, o renovo dos robustos, o profano e ímpio, o príncipe de Israel, o rei altivo de rosto, o iníquo, o anticristo, a besta. Ele exerce seu poder sobre a Confederação Europeia. Os 10 reis é que formam uma conformação, é feio, né? É que compõem a conformação geográfica do seu domínio.
Quando você vai lá em Apocalipse 13:1, são os 10 chifres dele que estão estefanados, que estão diademados, que tem a diadema da vitória. É através dos 10 reis europeus que ele faz as suas conquistas. Mas ele também tem 7 cabeças, porque esses 10 chifres brotam da 7ª cabeça, que é a Confederação Europeia, que é o reavivamento escatológico profético da 6ª cabeça, que é o Império Romano, que possui a característica de todas as outras cabeças. Porque ele fala como o leão tem pé como de urso, e blá blá blá, lembra aquilo que a gente estudou. Ou seja, tudo é uma estátua só. Quando a pedra bate no pé da estátua, rui juntamente o ouro, a prata, lembra? O barro, o bronze, o ferro, tudo vem ruindo, tudo vem se esfarelando, tudo cai juntamente. Os outros animais, Daniel 7, eles têm um prolongamento de vida, porque é o último, resume todos os anteriores. Quando ele é destruído, todos os outros juntamente com ele o são. Então tudo é um grande todo, tudo é um grande mosaicão que forma todos trabalhando em prol de destruir, de matar e de roubar o homem. O dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres, com as cabeças coroadas. O anticristo, que tem 10 chifres e 7 cabeças, sendo que os 10 chifres estão coroados. E a mulher, que domina sobre muitas águas e que manda nas 7 cabeças, porque ela é casada em comunhão universal de bens com o dragão. Mas, inique quando a besta se associa à mulher, que ela se une à mulher no propósito da maldade, da apostasia, prevalece a autoridade da mulher. Por isso que, única e exclusivamente nesse ponto da revelação profética a respeito dessa pessoa, ele aparece com 7 cabeças e 10 chifres, e não com 10 chifres e 7 cabeças. É muito blá 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 para explicar uma coisa tão boba, né? E verso 4. E achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Vestida de púrpura e de escarlata. O ouro, a pedra preciosa e a pérola enfatiza sua imensa riqueza. Eu nem preciso gritar muito aqui para lumicolizar, né, para enfatizar qual é aquela igreja que tem 1 bilhão de adeptos. O rapaz que a representa costuma usar uma roupa cara, bordada de ouro. Eu não estou falando de ninguém. Eu só estou falando o que está na profecia. Aí, se não for muito grossa, a sua ficha que caia, né? Não é nem o eu, tipo a sua ficha. Pensa em alguém aí que tem um cajado cravejado de pedra preciosa e ouro. Usa umas mitras muito luxuosas. Tem muita pérola, muito ouro. Tem imóveis no mundo inteiro. Não paga imposto. E o pessoal que toma conta não pode nem casar e ter filho para não perder. Vocês vão pensando aí. A simplicidade de um estilo de vida segundo o padrão de Deus. Então a nossa amantíssima irmã Elaine leu para nós 1 Timóteo 2, 9 e 10. Texto este no qual a gente aprende que a simplicidade de um estilo de vida segundo o padrão de Deus é caracterizado pela modéstia e pelo bom senso e pelas boas obras, não é, Elaine? E isso contrasta com a aparência dessa prostituta, com a aparência dessa mulher, porque ela se veste de púrpura, de escarlata, adornada de ouros, pedras preciosas, de pérolas. Ou seja, essa exuberância de adornos contrariam a sugestão divina que se encontra em 1 Pedro 3, de 3 a 6. Não seja o adorno da esposa
o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, aqui desse trajo, mas é traje, né? De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ela se acha vestida de púrpura, é a cor da realeza. Púrpura é roxo, né? Púrpura é a cor da realeza. E a escarlata adornada por ouro, pedras e pedras preciosas, é a cor da prosperidade, é a cor do rico, é a cor do milionário. Então ela é rica e real. Mas no fundo ela é insatisfeita, corrompida e insubordinada. Porque ela vai na contramão da simplicidade e do bom senso. Sendo que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Não é assim que termina aí o 17:4? Ela tem na mão um cálice de ouro. Olha como é que ela é espertinha. Você viu? Quando ele vai lá pegar o cálice lá que Jesus tomou a última ceia, isso tudo é mito, né? Todo mundo só vai nos de ouro, nos bonitão. Ninguém vai naquele copinho de madeira, todo cuspido, todo humilde, todo, né, de qualquer jeito. Que é mais dentro daquela característica da simplicidade. Todo mundo pensa, não, o copo que Jesus bebeu devia ter diamante, rubi, blá, né? A mulher, ela tem na mão um cálice de ouro. Isso aí, essa linguagem simbólica, significa... Não, aquela é Israel. Essa aqui é a contrafação. É a contrafação. Deus tem uma esposa. Jesus Cristo é uma noiva. Satanás tem uma prostituta. Ele é o cafetão dela lá. Ele colhe os benefícios do serviço prestado pela garota aí. E ela, essa linguagem simbólica de ter na mão um cálice de ouro transbordante, o agente, vamos colocar assim que fica melhor. Tem um cálice de ouro, é o agente empresarial dela, né? Fica melhor. Tem um cálice de ouro, mas transbordante de abominações e imundícias, mostra a forma sedutora como ela engana. Lá dentro tem imundícia e abominação, mas o cálice é de ouro, poxa. De ouro, né? Ela convida homens e nações a beber do seu vinho mortal e estonteante, oferecendo em um cálice um copo feito de algo que fascina o homem natural, o ouro. Sem contar que isso simula a glória divina, porque o ouro é símbolo da glória divina. E isso vestido em todo o seu resplendor. Então chega aquela rainha bonitona, toda bem vestida e cheirosa, não é? Como diz o pastor Geraldo Paco Rabanne, né? Toda cheirosona, um cálice de ouro e fala, bebe isso. Os bobão tudo bebe. Os bobão tudo bebe. Mas isso aí está cheio de abominação e de imundícia. Por que abominação? Nós já vimos que é através da idolatria que ela seduz, embriaga, mata e joga no inferno. Porque o ídolo, nós vimos milhares de vezes, é algo abominável a Deus. Ela ainda tem até anotado isso em algum lugar. O cálice é de ouro, é sedutor, é irrecusável, mas ele está cheio de imundícia. Ele está cheio de abominação. O que Isaías 64:6 fala? Que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Né? João 6,63a. João 6,63a. João 6,63a. Diz... No João 6 é grande, hein? Tem 71 versículos.
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E vai guardando esses versículos na mente aí, e no espírito, e no coração, e na memória. E Colossenses 2, todas as nossas obras são como trapos de imundícia, a carne para nada aproveita. E Colossenses 2, 20 a 23. Se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência ao copo de ouro de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, que líquido é esse que essa mulher oferece nesse copo estonteante, lindo, maravilhoso? Very nice plus. Religiosidade. Não é o que esse sistema oferece aí? Não vou nem cantar música deles, porque senão pega mal. Eles fazem campanhas de fraternidade, eles estimulam o bem humano, eles ensinam para a gente fazer a nossa parte que Deus vai ajudar, seja caridoso, distribui pão na África. Eu estou falando que essas coisas são ruins? Não, não são ruins. Mas quando essas coisas contradizem e substituem a palavra de Deus, aí é problemático. Ela está oferecendo nessa taça bacana, mas que é um engano, religiosidade. A pessoa é boazinha a vida inteira e vai para o inferno. O que adianta? Porque a religiosidade não leva a nada. A religiosidade e o esforço próprio não são soluções para a natureza pecaminosa. É a carne buscando superar a carne e ela para nada aproveita. Você está com infecção intestinal passando pomadinha na barriga. Não adianta. Você tem que tomar alguma coisa que cura lá dentro. É o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo pecado, te faz limpo. Você pode ser um pilantra, pica-fumo, mas você aceita Jesus, você fica novinho, santo. O pessoal lá de Corinto, eles avacaiavam a ceia, o rapaz ficava com a madrasta, eles davam soco um no outro. Né? Paulo começa a carta dele aos santos que se encontram em Corinto, porque não depende de quem quer nem de quem corre, não depende do esforço humano, não depende do que você faz, do que você deve fazer, só depende da obra que Jesus Cristo consumou e tetelestou, é simples. Aí, daqui para frente, existe boas obras preparadas de antemão para você andar nela. Aí, se depois nascido de novo, o Espírito Santo falar assim, vai lá levar pão para a África, aí você leva. Você fala, faz caridade, aí você faz. Você fala, seja bonzinho com seu inimigo, aí você aí você está juntando galardão. Mas você fazer isso sem ser nascido de novo, sem ter o Espírito Santo de Deus, sem ter um relacionamento com Deus, sem ter sido beneficiado pelo lavar regenerador da palavra de Deus e ter sido lavado dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo, e isso é o cálice espumante, transbordante de religiosidade, de idolatria, de medalhinha, de reza, de não sei o que, de texto, de corrente, de blá blá blá, que não leva a nada, não leva a nada. A religiosidade, muito pelo contrário, ela anula a palavra de Deus. Marcos 7,13. Marcos 7,13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Gálatas 1, 6 e 7. E são só alguns versículos que abordam essa questão da inutilidade da religiosidade humana, junto com Colossenses 2, de 20 a 23, que não serve para nada, que não opera nada e que, muito pelo contrário, anula, contraria a palavra de Deus. Gálatas 1, 6 e 7 diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí, desenvolvendo esse assunto, mais lá na frente, em 5,4, ele fala o seguinte: de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos
pelas obras da lei da graça decaísse, ou seja, não é pela obra. Eu até li, estou lembrando aqui, eu li um comentário uma vez, o religioso, aquele que rala a vida inteirinha, que ele corre, que ele faz, que ele acontece, ele sobe a escadaria de joelho, ele bate o chicote nas costas, autoflagelação, ele faz a penitência, ele dá coisa para os pobres, ele é bonzinho, e blá blá blá, e blá 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 blá. Se conseguir, lá no finalzinho da vida, ele chega num ponto aceitável a Deus. Isso é o que ele acha. Ele vai fazer muita coisa boa para lá no finalzinho da vida, quando ele morrer, talvez ele vai para o céu. Ele consegue o status de aceitável a Deus. Isso é religiosidade. O cristianismo verdadeiro é o contrário. Ele te põe lá na linha de chegada, aceitável a Deus, e daqui para frente você faz o que Deus mandar você fazer. Ou seja, você economiza uma vida inteira de joelho ralado. O relacionamento com Deus em Jesus Cristo já começa no ponto de final. O que toda religiosidade busca é o ponto inicial do relacionamento com Deus. Você já começa aceitável a Deus, pronto. O céu já está garantido. Agora vamos ver o que Deus tem para mim. Vamos ver o que Deus está querendo, o que eu faço. Eis-me aqui, Senhor. Não. É o que se busca fazer. Na sua testa, verso 5. Voltando, esse blá 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 todo é para explicar um versículo, né? Na sua testa, Apocalipse 17, 5. Achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O pastor deve saber disso, muita gente sabe disso. Antigamente, esse livro foi escrito há 1900 atrás. Antigamente, as profissionais do atendimento horizontal público, né? As profissionais da fornicação, as prostitutas, elas tinham um nome na testa. Tá? Você chegava na rua e falava, não posso nem citar não, você pega a mão, né? Marieta, Julieta, Henriqueta, né? Tinha lá um nome. Salina, um nome que dificilmente alguém vai aparecer com o nome. Carla. Ou seja, a garota, essa profissional, ela tinha um nome escrito na testa. Era a prática das prostitutas nos tempos antigos ter o seu nome escrito na testa. Por dois motivos. Para facilitar o reconhecimento do seu ofício. O ofício é ótimo, né? E para que não se confundissem as damas da sociedade com essas profissionais. Então, era por esse motivo. Então, quem praticava esse ofício tinha o nome escrito na testa. E essa daqui não vai fugir à regra, né? Essa do Apocalipse 17. Isso por si só mostra a falta de vergonha e falta de caráter. E o que também revela uma consciência cauterizada pela rejeição contínua da verdade. Você chegar a cara de pau ao ponto de escrever 666. Satanás é meu pastor e tudo me faltará. Tem gente hoje que está tatuando frase nas costas, na perna, né? João da Silva é o meu amor, meu namorado, eu nunca mais te esquecerei. Agora as mulheres estão tatuando poema, hino de clube. Outro dia eu vi uma mulher escrita nas costas, está até no Facebook. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Ela escreveu uma estrofe do hino nas costas. Então, essa mulher não foge à regra. Ela também tem na testa o seu nome escrito, caracterizando a sua falta de caráter, a sua falta de vergonha na cara, a sua consciência cauterizada, a rejeição contínua pela palavra. E o que estava escrito na testa dela? Mãe de todas. Né? Mistério, a gente já estudou, não quer dizer algo místico. Não é algo místico.
Mistério na Bíblia é algo que não tinha sido revelado antes, mas agora está sendo revelado para ser entendido. É isso que significa. Mysterion na Bíblia é algo que não tinha sido antes revelado, mas que agora o é para dar entendimento. Babilônia a Grande. Grande a gente já sabe, por causa da influência. Todas as águas. Mãe. Mãe porque ela é a originadora de tudo isso que está aí. Ela que progenitou, não estou querendo usar outra palavra, né? Ela que trouxe ao mundo tudo isso que está aí, né? Todo esse falso ensino anti-Deus, anti-palavra de Deus, anti-Jesus Cristo, anti-evangélico, anti-tudo que está aí. O trazer o nome, também, né, dentro tudo de Satanás é uma contrafação, é uma contrafação de uma prática divina que na realidade é legítima. Caneta em riste, Êxodo 28:36, o sumo sacerdote ele tinha uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor, Kadosh Kadoshem. Eu tinha um irmão na igreja que eu frequentava, ele era da igreja do Nazareno. Esse irmão ele era pregador da doutrina da santidade. Ele gostava de pregar. O cumprimento dele não era paz do Senhor, o cumprimento dele era santidade ao Senhor. Ele era enfático pregador da santidade ao Senhor. O quê? Ah, tá. Ô, Asa. Ah, tá. Ah, ele vai, agora, a partir de agora vai falhar. Não entendi. Mas não, então, Êxodo 28:36. E esse irmão ele falava assim: imagina, irmãos, no deserto do Sinai, o Arão com aquela placa de ouro na testa, o sol do deserto batia naquela lâmina, o reluzente, e os olhos de todos ficavam ofuscados por aquela frase: santidade ao Senhor, Kadosh Kadoshem. Ou seja, é uma prática legítima ter o nome de Deus escrito na testa. Êxodo 28:36, Ezequiel 9:4, Apocalipse 3:12, Apocalipse 7:3, Apocalipse 14:1 e Apocalipse 13:16. É uma prática legítima. Só que aqui é a contrafação satânica. O 666 da besta e o Babilônia, mistério, a mãe, a grande, a originadora da porcariada toda. Está lá na testa. Ela é mãe porque foi esse sistema que introduziu a idolatria, que é a prostituição, a amalgamação. A amalgamação é a mistura, o Babel, a confusão, sendo que Deus abomina a mistureba, né? Levítico 19:19, vai anotar aí. Levítico 19:19. Porque é ela que promove, e isso principalmente ela já vem promovendo o sincretismo. Sincretismo é a mistura de religiões, de credos, é desse pessoal babilônico que a gente escuta aquela velha frase quando a gente está na rua evangelizando. Pode ser que sábado agora, lá na Praça 7, às 11 horas ou às 11h30? Às 11 horas, quando nós nos encontrar para estarmos evangelizando às 11h30 através do Ministério de Mímica, a gente vai escutar essa frase: todos os caminhos levam a Deus, não é? E isso é Babilônia, isso é a mulher, isso é a prostituta com o nome na testa falando. É o sincretismo, é a mistureba. É ela que promove o sincretismo e o ecumenismo. O ecumenismo, ou seja, todas as religiões juntas. E isso vai acontecer principalmente na primeira metade da temporada. Nós já caminhamos para isso. Sim. Sim. É o culto missa, a reunião ecumênica, né? Sim.
E para fechar, que eu recebi ali a plaquinha de 5 minutos, só mais 5 minutos para completar o segundo tempo. Verso 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa mulher, ela promove a amalgamação, o sincretismo, o ecumenismo, a ilegalidade, a prostituição, a idolatria, etc, 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 etc. Mas a principal tarefa que Satanás delegou para essa mulher é o crentocídio. O crentocídio. Erradicar a voz de Deus no planeta. Calar a voz de Deus. Matar crente. Ela não somente divulga ensinos demoníacos, ensinos falsos, falsas doutrinas, promove práticas que vão contra a palavra de Deus. Mas Deus fala claramente, até na Bíblia desse sistema, está lá escrito: não farás para ti imagem de escultura. E faz. Dá para entender? Esse sistema, essa mulher, essa prostituta, não somente divulga ensinos de demônios e promove práticas que vão contra a palavra de Deus, como, além de promover a mentira, ela quer calar a verdade. Por isso que ela pratica o crentocídio. Por isso ela tem essa atividade contínua, porque quando você vai aqui no grego, que ela se acha embriagada significa um estado contínuo, algo na qual ela se mantém. Ela fica bêbada do sangue dos crentes o tempo inteiro. É uma carnificina contínua. Vem varrendo séculos. Vem varrendo os milênios. Por isso que ela, como é que diz o texto aqui, ó? Embriagada com o sangue dos santos. Se fosse a mesma coisa dita duas vezes, o que é muito comum no hebraísmo, estaria escrito assim: embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Mas é embriagada com o sangue dos santos, aí vem um aditivo muito separativo aí, né? E com o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui está fazendo uma alusão a dois grupos de pessoas. Os santos, aqueles que testemunharam de Deus antes da primeira vinda de Cristo. E as testemunhas de Jesus, aqueles que testemunharam de Deus após a primeira vinda de Cristo. Ou seja, ela vem matando, ela vem crentocinando desde antes da vinda de Cristo, durante a vinda de Cristo e após a vinda de Cristo, e principalmente a carnificina máxima vai ser na tribulação. Na tribulação. Esse sistema, em sua forma final, na primeira metade da tribulação, logo após o rapto, vai reunir todas as falsas religiões sob as suas asas. Vai ser a Igreja Mundial. Igreja Mundial, é. E a melhor maneira de conseguir isso, de promover a Igreja Mundial, a religião única, ecumênica, máxima, final, a grande, né, é simplesmente aniquilar toda a oposição. Matar judeu, matar todo aquele que professa o nome de Cristo.